Bom dia, nós vamos começar hoje com mais um podcast número 2. Hoje o tema é música e nós estamos aqui com a Luciana Noronha para ela falar um pouquinho sobre como ela aprendeu inglês, se a música influenciou, se não influenciou. Conta pra gente, Pro, como foi que a música influenciou você a aprender inglês, ou se teve alguma influência ou se não teve? Bastante. Bom dia. Referente à música e à língua inglesa, tem tudo a ver. A aprendizagem se torna até mais prazerosa. No meu caso, eu comecei o interesse pela língua inglesa através das músicas. Sempre fui muito fã de Celine Dion, uma canadense que canta em inglês. E através das músicas dela eu comecei a querer aprender, falar como ela, me expressar como ela. E comecei a estudar, inicialmente sozinha, depois pedi minha mãe para entrar em um curso e fui sempre buscando aprender mais e mais, não só com a música, mas depois também com os cursos que eu comecei a fazer, através também de textos, de revistas e tudo mais. Mas a música foi o pontapé inicial. Mas teve algum hábito que você fazia desde pequena? Sei lá, vou ficar ouvindo música em inglês aqui pra tentar aprender, não só pra ouvir. Eu acho que muita gente faz isso, né? Eu mesmo faço. Com certeza. Eu gosto de ouvir música em inglês, mas eu não entendo nada, mas o som ali eu vou curtindo, falo, pô, massa. Depois eu tento olhar a letra, às vezes eu olho a letra na internet, assim, só pra saber o que tá falando e tal. Tento gravar alguma coisa, mas é basicamente isso, mas eu não tento fazer, não faço isso sempre, então acho que essa curva de aprendizado eu não tenho, por causa disso. É assim mesmo, geralmente a gente começa assim, né? Ouvindo, a gente primeiro se interessa pela batida, pela melodia e tal. Depois a gente vai, às vezes, procurar ver a tradução da letra. Eu sempre digo a eles, cuidado com tradução cultural e tradução literal. Existe uma grande diferença. Se a gente for pegar o YouTube, por exemplo, e observar letras de músicas, a gente vai encontrar mais uma tradução cultural do que uma tradução literal. Alguns sites de música já trazem uma tradução mais literal, Então eu sempre digo a eles, existem coisas que não dá pra gente traduzir, porque é uma questão cultural em cima daquilo. Então a gente aproxima, a gente vai trabalhar em cima de aproximação. O que é que está mais próximo daquele sentido? Tem alguma gíria também no meio, né? Gírias, expressões idiomáticas, tudo isso interfere. Então quando a gente vai fazer a tradução, a gente às vezes deixa até de gostar da música, Nada a ver, nossa. A letra, não bate muito com o ritmo, assim. Foge do que a gente pensava que tinha, Então, justamente por isso, por essa tradução literal da música, pra gente foge um sentido, Mas quando a gente procura fazer uma tradução mais cultural, entender que a língua ela é dinâmica, nem tudo que tem em inglês tem um equivalente em português, então a gente tem que fazer realmente essa tradução cultural, essa aproximação entre as palavras. Agora, vocês são alunos dela, vocês têm costume de fazer isso quando vocês estão estudando música? Procurar tradução, algo do tipo? Vocês têm algum costume desse? Sim, temos. Assim, o que eu vejo hoje muito os adolescentes buscando essas músicas mais voltadas para esse novo estilo, Eu esqueci o nome que se dá agora, que é esse estilo dessa cantora Nicki Minaj, Chama muito a atenção deles, só que às vezes eles pedem até pra trazer. Eu digo, gente, não tem condições de trazer. Eles pedem pra trazer. Muitos. Os que estão aqui não, Mas muitos pedem, traduz aquela música, traz aquela música. Tem certas músicas que não dá, Foge a questão da sala de aula, porque são gírias, expressões de baixo calão e tal, que não tem como o professor trazer. Mas hoje o interesse maior deles, da maioria, não gravando a todos, esses raps mais atuais, digamos assim, que trabalham com um inglês mais falado. Ainda tem essa questão. Eu acho, tipo,
Só cortando aqui um pouco, é algo que veio aqui na minha cabeça. Algo que, tipo, fazia muito eu perder, assim, aquele costume, era a falta de foco. Eu acho que os meninos da cidade devem ter essa falta de foco também. Eu não sei se vocês têm essa falta de foco para querer aprender o inglês. Aí você tá fazendo ali alguma coisa, você fala, pô, cansei, vou fazer outra coisa. Acontece isso com vocês? Acontece. Sim. Muito. Muito? Teve alguma coisa que, tipo, fez você mudar esse hábito e ter mais foco? Tipo, vocês têm algum conselho para dar para eles? Como eu comecei a estudar o idioma com um objetivo, né? Eu acho que é o mais importante. Quando você Mas tem foi um quantos anos objetivo, 10, 11 anos. Nossa. 10, 11 Muito anos. motivada, muito motivada. Muito motivada. 10, 11 anos. Eu comecei minha paixão, assim, por Celine, na verdade mesmo, 11 para 12 anos, né? Quando eu assisti o filme A Bela e a Fera, né? E aí, quando eu assisti esse filme, eu me apaixonei pelaquela música. Então eu fui procurar quem era a cantora daquela música, porque a voz era maravilhosa e me encantou, né? Então começou o meu amor por Celine Dion, aí veio o Titanic, My Hot Gone One, e aí a paixão só aumentou. Então eu comecei a estudar inglês com um objetivo. Eu queria falar inglês. Eu tinha um sonho, até hoje eu tenho, tá? O sonho de conhecer Celine Dion, né? Então eu comecei com um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, algo que nos encanta, tudo isso facilita, né? Não só a língua inglesa, mas qualquer outro idioma. Geralmente não adianta a gente querer algo por obrigação, a gente tem que sentir prazer naquilo. Porque se não nos dá prazer, a gente não vai conseguir assimilar. Vocês podem falar um por um aqui. Teve alguma música que você falou, eu quero aprender essa música em inglês? Essa música, pra mim, é fenomenal. Na verdade, a minha jornada do inglês ela começou mais como uma obrigação. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe ela falou assim, você vai começar a estudar inglês. Aí eu virei pra ela um dia e falei, por quê? Por que eu preciso estudar inglês? Eu acho que não há necessidade. Mas aí depois que eu comecei a entender mais a língua, eu já comecei a querer entender mais da língua, a querer escutar muitas coisas em inglês, não só músicas, mas tudo em si, em geral. Ou seja, uma coisa que eu via como uma obrigação, eu comecei a ver como um amor, entendeu? E o inglês é realmente uma língua muito boa, é muito bom você poder entender, ouvir, assim, num piscar de olhos você já consegue traduzir. É muito bom conseguir entender essas coisas. Massa. Eu acho isso muito interessante. Pode falar também, você tem alguma música assim que você... Na verdade, eu sou aquele tipo de pessoa que gosto de escutar música em inglês, mas a tradução aí já me pega, porque eu não sei nada de inglês. Eu sou leiga nesse negócio de inglês. Mas tem muita música assim em inglês que eu gosto. Acho que Demi Lovato, Selena Gomez. No geral, assim, aquelas cantoras de mídia assim. Mais pop, sabe? Gosto muito. Mas tem alguma que você fala, nossa, daqui eu parei um dia pra ficar tentando falar em inglês ou traduzir. Eu mesmo teve uma que foi a Adele. Teve uma música de Adele na época que estourou. Eu falei, pô, essa música é massa, vou traduzir aqui. Someone Like You. Essa. Eu queria aprender a cantar essa música de qualquer jeito. Eu trouxe, a gente fez, estávamos na online, eu trouxe Someone Like You. Trouxe essa música. Geralmente eu gosto muito também de colocar em sala de aula, trabalhar em tudo a música lhe permite trabalhar vocabulário, gramática, contextualização, né, compreensão. Então você consegue trabalhar os cinco pilares, né, tudo na música. Você consegue trazer ali. E é você? perfeito. Eu não ouço muito música assim inglês, não. Eu vejo mais por dancinha assim, TikTok, essas coisas. No TikTok você já vai absorvendo Ele é o inglês, TikToker. né? Dá. Ele é TikToker. Eu só vejo mesmo. E você? Quando eu era pequena, eu era apaixonada pelo Shawn Mendes. Shawn Eu Mendes. escutava muita música dele e quase todas que eu escutava eu via a letra. E isso me ajudou um pouco a entender mais o inglês. Hoje em dia eu não sei muito, mas eu sei pelo menos o básico, tipo, consigo traduzir algumas frases, tarefa que a professora passa, eu consigo traduzir de Acho boa, que começa assim, né? Começa arranhando algumas palavras e depois você vai... Só que ainda não sou 100% fluente, mas consigo. Você consegue traduzir algumas frases, né? Sim. Massa. É uma coisa que eu sempre digo a eles, né? Procurem não se prender a traduções. Procure compreender
ali o contexto. Porque por vezes a gente sente a ânsia de traduzir, é comum, super comum, principalmente para quem está iniciando. Matheus pode dizer até com mais propriedade, quem está iniciando, ele que já está no nível avançado, quase indo para a fluência, o como é diferente quando você inicia, né, a estudar, você fica com a ânsia de querer traduzir. Sim. E quando você já está para o avançado, para a fluência, que você consegue compreender. Às vezes, até uma palavra, um termo que você desconhece, mas pelo contexto você consegue compreender ali a situação. Né? O detalhe é você não querer se prender à tradução, e sim compreender ali aquele contexto. Porque quando a gente se prende em tradução, o cérebro ele não consegue discernir o momento do inglês e o momento do português. Então é meio como um mito de aprendizagem, eu acho. Tipo, tem várias escolas que recomendam, você vai aprendendo o verbo to be ali, aí você fica preso naquilo ali, e você acha que na verdade não é assim. Não, se você ficar preso em querer só traduzir, você vai acabar bloqueando a sua aprendizagem. Então você acaba qual é a curva que você acha mais certa? Assim? Tipo, se eu pudesse voltar no tempo, você aprenderia de outro jeito? Não é que eu aprenderia de outro jeito, porque eu não aprendi pela metodologia de tradução, aquele tradicionalismo do fala e repita. Eu comecei com a vontade de aprender o inglês através da música, né, como eu havia dito, mas depois, quando eu comecei a estudar, né, eu vi que havia diversas possibilidades ali. E uma delas, como eu sempre digo aos meus alunos, é você assistir uma série, assistir um filme, você colocar o áudio em inglês, pode colocar a legenda em português, e depois fazer o contrário, colocar o áudio em português, colocar a legenda em inglês. Aquilo ali vai facilitar muito para você a aprendizagem da língua inglesa. Nossa, até porque nunca pensei nisso. A língua inglesa, ela tem como um campo, assim, digamos assim, palavras em sua maioria polissêmicas. Uma palavra tem diversos sentidos, diversas classificações gramaticais. Então, se você se prende em tradução, você acaba ali por hora não entendendo aquilo ali. Não, mas isso aqui não significa isso. Então, o certo é você procurar compreender o contexto. Esquecer um pouquinho da tradução, você vai deslanchar. Eu acho que esse lance do filme ajuda muito. Eu nunca pensei em colocar o filme em português com a legenda em inglês. Eu nunca pensei nisso. Eu falei, nossa, quando eu assisto o filme em português, mesmo com a legenda em português, eu continuo lendo a legenda no automático já. Então, se eu colocar o filme em inglês o filme em português e a legenda em inglês, eu acho que talvez ajude pra caramba. Uma coisa que também pode ajudar é você botar o filme em inglês e a legenda em inglês também, porque tipo, por exemplo, com uma pessoa que eu já tô no nível avançado, às vezes algumas palavras escapam porque eles falam rápido. Sim. Então botar a legenda em inglês, você consegue captar a palavra que você não conseguiu identificar ouvindo. Então ali você consegue entender o contexto daquela palavra e já introduzir no seu vocabulário. Isso. Nossa. É como se fosse 3 etapas, né? Você começa com a legenda, o áudio em inglês, legenda em português, depois o áudio em português, legenda em inglês, depois inglês. É como se você fizesse as etapas, né? Você vai avançando. E aí você consegue perceber ali vocabulário, dicção, a pronúncia daquela palavra e tal. Você avança bastante. Além de todas essas dicas que você deu aqui, tem mais alguma dica aqui para encerrar? Alguma dica que você daria para eles poderem aprender mais fácil, da galera que está em casa poder aprender mais fácil também? Uma coisa que eu sempre digo a eles, né, e eles sempre me questionam, é essa ideia do inglês britânico, inglês americano e tal. A gente discute isso muito em sala. Inglês britânico, inglês americano, qual é o melhor, qual é o mais fácil? O inglês é o inglês, né? Então, quando a gente pensa em inglês britânico, você pensa em inglês mais clássico, né? O inglês americano, você já pensa no inglês mais despojado. O que eu sempre busquei procurar, principalmente em questões de músicas, sim, o ideal é você ouvir cantores que não sejam nem britânicos, nem americanos. Por exemplo, Celine, ela é canadense, né?
Então, a dicção, pra mim, é melhor. Se você for ouvir comparar Celine Dion com uma Rihanna da vida, né, você vai ver que tem grandes diferenças ali na hora da pronúncia. Então, quando você pega um cantor, uma banda que não é americana, não é britânica, você consegue ter uma noção melhor na oralidade, na pronúncia das palavras. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. E eu espero que vocês pratiquem mais inglês para ficar no nível de Luciana Noronha. É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.